Guten Morgen. Como seria assim muito bom dia aqui, né? Se fosse em inglês é mais fácil, né? Very good morning. Mas e aqui? Seria para intensificar o Guten Morgen, teria? Como é que é o negócio? Calma, calma, devagar. Wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Imagina mais uma semana aqui eu ficar enjoado. Eu ficar enjoado. Oh, meus amigos, que alegria poder estar aqui. Sabe, de verdade. Encerrar nessa semana que foi um presente, né, para o meu coração, com certeza para a minha família também. Uma oportunidade muito grande, né, de estar aqui na Alemanha, em nome do nosso Evangelho, vivenciando experiências tão profundas. E quis o destino que nós começássemos a nossa caminhada na Alemanha, em Colônia, né, cantinho do Chico, que fechássemos aqui também com vocês em Colônia, né, nesse encontro maravilhoso. E como a gente sabe que nada acontece por acaso, então a nossa gratidão só aumenta, né? A semana foi incrível, né? Incrível, muitas atividades, né? Grupos que nós visitamos, as palestras, as atividades extras que são sempre as melhores, né? Tratamentos espirituais, visitas fraternas, conversas, né? Grupos novos que a gente está começando a desenvolver, a implantação do nosso projeto da Falange do Bem aqui na Alemanha, né? Que é o objetivo principal dessa nossa vinda, esse enraizamento, né? Porque muitas coisas virão, esse é só o início. Então eu fico muito feliz, né? Já agradeci muito ao mundo espiritual pelo apoio, né? E a vocês pelo carinho, pela receptividade. E que bom que a gente tem a chance de poder fechar falando de um assunto tão especial. Nós estivemos em Essen, e lá em Essen houve uma tradução, né, simultânea, aliás, fantástica, né, da Silvia, por sinal. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, né, o contato com os alemães. Porque assim, para a gente que vem, né, que viaja, e a gente sempre tem falado isso, né, quando eu estive nos Estados Unidos, vamos voltar daqui a pouquinho para lá mês que vem, agora lá em Londres, a mesma coisa, é muito bom estar em outros países e falar com quem mora no país. Falar para brasileiro é ótimo, mas a gente fala todo dia, fala no telefone, fala na pílula do Evangelho, fala no cotidiano, mas você conversar com quem está no outro país, fala um outro idioma, tem uma outra cultura, é um desafio para todo mundo, para qualquer comunicador de qualquer religião. E eu fiquei tão feliz da gente ter conseguido, né, tocar alguns alemães, né? E os alemães nos tocam o tempo todo, né? É uma troca tão gostosa, é tão bom isso, é sério. Essa comunhão assim de almas, muito especial. Então lá em Essen nós tivemos essa palestra, não necessariamente a mesma de hoje, mas ela teve uma tradução. E lá na palestra eu contei uma história que eu queria compartilhar com vocês, porque a maioria não estava lá. E eu acredito que essa história ela é muito inspiradora, né? E ela merece ser ouvida e escutada e aprendida constantemente pela profundidade que ela traz. E é com ela que eu queria começar a nossa fala de hoje. Lembrando que daqui a pouquinho, já combinei aqui com a Rejane, nós vamos abrir aquele espaço gostoso para a gente abrir, para conversar, tirar dúvidas, interagir. E tem só um tempo para a gente trazer o conteúdo e na sequência a gente abre o espaço, que é para essa parte mais importante da nossa interação. Mas a história, gente, a qual eu me refiro, foi um caso real, né, acontecido no início do século passado, que marcou a história do cristianismo na Europa e, curiosamente, muita gente não sabe. No ano de 1903, havia na Europa uma efervescência muito grande no campo religioso, em especial por causa dos fenômenos que estavam acontecendo na época em um vilarejo que viria a crescer muito, chamado Lourdes, lá na França, ou aqui na França. Lourdes tinha se tornado um dos grandes centros de peregrinação, né, da época, por causa de um processo maravilhoso que tinha acontecido com uma jovenzinha chamada Bernadette, que tinha mais ou menos de 15 para 16 anos, era uma camponesa, e que tinha começado a ter visões, que ela julgava ser da Virgem Maria, assim ela definia.
Então essas visões desse espírito que se mostrava como mulher, né, e se deixava identificar como Maria, chamou muito a atenção inicialmente da comunidade onde ela vivia e depois de todo o contexto ao redor da sua cidadezinha. Não demorou muito para que essas visões se multiplicassem, ela teve 17, né, ao todo, e esse processo dela acabou chegando até o Papa da época, né, e o Vaticano começou a investigar os fenômenos que ocorreram e nunca encontraram nenhum tipo de fraude. Resumo da história. Em uma das visões, essa aparição teria dito a Bernadette: minha filha, diga ao mundo que as águas da gruta de Massabielle são sagradas. Eu as abençoarei em nome de Deus. E todos aqueles que tiverem algum tipo de problema físico e tiverem fé o suficiente serão beneficiados. Não sei se vocês sabem, mas hoje, né, Lourdes continua sendo um dos pontos de peregrinação católicos mais visitados no mundo. São 6 milhões de visitantes anuais, né? É uma situação, e era na época pequenininha. Então, naquele momento começou uma peregrinação profunda até a gruta de Massabielle, com o objetivo de poder verificar se realmente aquilo tudo era verdade. E as histórias começaram a se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar. Pois bem, então chegavam crentes todos os dias de várias partes da Europa, principalmente da França, com muitas pessoas doentes, que tinham muita esperança de que pudessem encontrar algum tipo de alívio, ou que não, até de cura, lá na grutinha de Lourdes. No ano de 1903, num desses trens, que curiosamente ia sair da cidade de Lyon, né, a cidade de Kardec, um médico responsável pela viagem, que durava em média de 12 horas na época, era uma viagem muito longa, ele teve que se ausentar. Então ele convidou um amigo, né, que ele não sabia, mas se tornaria o primeiro prêmio Nobel da Paz, né, de um cristão, anos depois, Alexis Carrel, mas que na época era ainda um jovem começando a sua carreira, para que ele pudesse acompanhar aquela locomotiva cheia de pessoas doentes, esperançosas de poder ter algum tipo de ajuda. Então Carrel, né, curioso como ele era, ele não se definia ateu, mas também não se definia crente em Deus. Era uma espécie de agnóstico. Ele ficou curioso, ele falou: bem, eu sempre tive curiosidade mesmo em relação a essa história de Lourdes, acho que eu vou lá para ver como é que isso funciona. Ele aceitou o convite do amigo e substituiu ele como sendo o médico responsável pela viagem. E assim, meus amigos, tudo aconteceu. O trem lotado, e Carrel começou a analisar um paciente aqui, outro paciente acolá. E havia dentro daquele grupo uma moça, uma jovenzinha de mais ou menos 18 anos, que talvez fosse a mais doente do grupo, era a mais enferma. Marie Belly, o nome dela. Os pais já tinham desencarnado por causa da tuberculose, e ela também estava com os seus pulmões contaminados de tal forma que ela tinha muitas hemoptises, né? Cuspia sangue constantemente, 40 graus de febre, ela tremia, não comia vários dias, tinha um corpo muito frágil, e todo mundo tinha certeza que ela não ia aguentar as 12 horas de viagem. Tanto isso era real que Carrel, na hora que analisou ela, né, diagnosticou pela primeira vez, fez a anamnese, ele diz que ele falou com a enfermeira de plantão da viagem: quando alguém morre na viagem, como é que vocês fazem com o corpo? Ele já estava preparado. Ela deixa-se na próxima estação. Então a cabeça dele era muito tranquilo. Faz parte, infelizmente isso vai acontecer, mas vamos deixar a menina lá. E ela o tempo todo chamava cuidados, né? Em vários momentos da viagem, ela tinha crises súbitas e todo mundo achava que ela ia desencarnar, mas ela era teimosa e não desencarnava. Ela queria viver. E ela tinha muita fé que Lourdes haveria de curá-la, que a Virgem Maria haveria de curá-la. E foi assim que essas 12 horas históricas dessa viagem inesquecível para a Europa aconteceu. Com todas as dificuldades, indo contra todos os prognósticos ou previsões possíveis, Marie Belly sobreviveu. Passadas 12 horas, na hora que eles saíram do trem, Belly foi levado imediatamente para uma espécie de hospital que ficava perto, nas cercanias ali de Massabielle da Grutinha, em que os pacientes mais graves ficavam. E ela chegou lá como uma moribunda, como alguém prestes literalmente a desencarnar, quase morta. E aí naquele contexto, a enfermeira, depois de conversar com ela e ver a fé que aquela menina tinha, que ela mal conseguia falar, ela não conseguia nem falar, ela estava fraca, não comia, tinha muitos dias.
Imagina, uma situação terrível. Ela diz assim, eu quero ir à gruta, à gruta. Então ela fala com o Carrel, fala assim, doutor, deixa levar essa moça à gruta, porque ele tinha vetado. Ele falou, não, imagina, como é que vai levar ela na gruta? Não, ela vai ficar aqui até ela morrer, porque não tem mais o que fazer por ela. Falei assim, doutor, que diferença vai fazer? Já que ela vai morrer mesmo, então pelo menos deixa que ela morra tendo esperança. E o próprio Carrel narrou esse fato, dizendo que quando ele ouviu isso da enfermeira, ele sentiu alguma coisa e falou, tá certo, que seja assim então. Então a enfermeira se juntou com outras enfermeiras, meus amigos, e pegaram a jovenzinha dali, com toda a fragilidade possível, em cima de uma maca, e levaram ela até Massabian. A gruta jorrava água, como jorra até hoje. E aí é normal as pessoas tomarem banho, mergulharem, né? Para poder se banhar nas águas. Só que naquele contexto, como que ela ia mergulhar? Ela não respirava direito, se ela mergulhasse, ela desencarnava focada. Então colocaram ela numa maca ao lado da gruta. E aí as próprias enfermeiras pegaram um barro, um emplasto, e começaram a passar, né, na região do tórax dela, assim, no peito, no busto e no abdômen. Nisso, Carrel conta que ele olhava tudo à distância, como se fosse um pesquisador, né? Só que aquelas 12 horas de viagem, cuidando da mocinha, aquele contato com a enfermeira, ele testemunhando a fé daquela moça, ele se sentiu tocado pela história dela. Sem pai, sem mãe, tão jovem, e desencarnar pelo mesmo motivo. Então naquele momento ele fala que, mesmo sem saber, ele fez a primeira prece da vida dele. Enquanto ele olhava as enfermeiras levando ela lá para a gruta, diz Carrel que ele pensava assim, nossa, como eu queria que Deus existisse. Porque se você existisse, Deus, seria tão bom poder ajudar essa moça, né? Seria tão bom se você pudesse auxiliá-la. Coitada, pobre dessa menina. E aí naquele momento ele diz que ele observa para a moça, enquanto ela recebia o barro, né, juntamente com a água no seu corpo, e ela balbuciava algumas palavras. Claro que ele não entendeu nada, ele estava à distância, mas ele viu a distância. E ficou com aquilo na mente. E na cabeça dele não ia acontecer nada, né? Passar, ela já teve o que tinha, voltar para o hospital e esperar a morte. E de repente, a vida apronta uma surpresa. A menina que não respirava direito, depois de poucos minutos, começa a respirar. A menina que estava com mais de 40 graus de febre, menos de meia hora, senta e começa a conversar como se fosse uma pessoa relativamente bem. Em poucas horas depois, ela estava comendo, o que não é possível, não era inviável. Ele tinha visto, ninguém contou para ele, ele tinha analisado ela, ele tinha visto o cadáver com um sopro de vida tendo sido levado a Massabian. Aquilo era impossível, clinicamente falando. Então, essa história que eu estou contando para vocês chocou tanto aquele jovem médico que ele se converteu ao cristianismo e escreveu um livro, né, que vendeu milhões e milhões de cópias na primeira metade do século passado, difundindo a sua história, chamado Milagre de Lourdes. E anos depois ele se tornaria o primeiro prêmio Nobel de Fisiologia, Alex Israel, como sendo cristão, e dando testemunho da sua fé, tamanha, testemunhando esse fenômeno que aconteceu em Lourdes. Mas o mais incrível, e é o motivo pelo qual eu gosto de contar essa história, vem agora. Depois que Carrel viu que Marie Berry tinha se recuperado, ele estava se acostumando, né, com aquela ideia de que tinha algo realmente sobrenatural, né, e devia ter um Deus, porque não era possível. Como que aquilo era? Não tinha como. Então ele olhava, então ele fala que ele se lembra que enquanto ela estava recebendo o emplasto, ele via a distância que ela balbuciava algumas palavras. Aí ele diz que ele foi conversar com ela. Ele foi chegando perto dela e falou assim, Marie, o que é que você falava? O que é que você dizia naquele momento em que as enfermeiras estavam banhando você? Você pedia para ficar curada? Aí ela, não, doutor. E ele surpreende a ele com essa resposta, não, doutor. Eu dizia assim,
virgem, graças a Deus eu consegui chegar aqui. Se eu tiver que morrer e tiver chegado a minha hora, pode me levar em paz, eu não tenho revolta nenhuma. A vida tem que ser como ela é. Então, eu estou em paz e feliz, porque pelo menos eu cheguei aqui. Mas se eu tiver alguma coisa útil ainda para fazer no mundo, e a senhora achar que eu devo ficar aqui, me cura. Mas seja qual for a sua escolha, eu estou pronto. E aquilo chocou Carel, porque era muita fé, era algo que ele não tinha noção do que significava, né? Como assim ela, com tudo aquilo, não pedia para melhorar? Ela se colocava de maneira passiva, receptiva, confiante? Entende? Era um nível de entrega, de experiência, e ele não sabia qual era. E aí Alexis Carrel fala que esse depoimento, essa fala de Marie Belly, foi a chave responsável por abrir o seu coração. O fenômeno físico abriu a sua mente, mas foi a postura de fé e de entrega daquela mulher que se entregou a Deus através da sua fé em Maria, que abriu e tocou o seu coração. Então, meus amigos, todas as vezes que a gente fala de se curar, é natural que a gente se lembre, né, da parte biológica, é uma associação quase que imediata, né, que a maioria das pessoas faz. Mas a gente sabe muito bem, ainda mais nós que estudamos a doutrina espírita, que a cura verdadeira, ela nunca acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. Porque quando algo aqui fora se ajusta, é porque algo aqui dentro se ajustou primeiro. Na Bíblia do Evangelho de ontem, né, que com toda alegria nós gravamos aqui na Alemanha, a gente contava novamente a história da mulher hemorroíça, que é uma outra história que merece ser sempre contada e recontada e refletida. Para quem não conhece a história, para quem não recebeu a pílula, a história da mulher hemorroíça é a história daquela mulher que sangrava há vários anos consecutivos, que já não tinha mais esperança de poder ser curada, até que ela ouve falar de um tal Galileu, um tal Jesus, um curandeiro que curava sem cobrar nada e que tratava as mulheres igual a tratava os homens. Porque, a gente tem que entender o contexto, né? Na Palestina da época, primeiro todo curandeiro cobrava. Por isso a importância do dar de graça e o que de graça é receber. Jesus não enfatizou isso ao acaso. Todo curandeiro cobrava. E segundo, mulher era submissa ao homem. Não tinha um tratamento igualitário. Jesus foi o primeiro líder espiritual da história que trouxe, principalmente do mundo ocidental, né, porque o Buda o fez, de certa forma, guardadas as proporções, ali em torno de 400 anos antes, né, na região da Índia, mas no mundo ocidental, a aceitar a mulher como seguidora em igualdade de condições com o homem. Você vê, o conflito de Maria de Magdala em não ser aceita pelos discípulos se dava por causa disso, né? Além de uma prostituta arrependida, não era mulher. Situação complicada, para a época machista, muito complicada. Então, aquela mulher ouve falar de um tal Galileu que não cobrava, era um curandeiro que não cobrava, e tratava as mulheres em igualdade de condições com os homens. Mas tadinha, ela já tinha perdido tudo quanto ela tinha tentado se curar, e nada tinha surtido efeito. Ela já não tinha mais esperança. Mas ela começou a ouvir uma coisa aqui, uma coisa acolá, um falava aqui, outro falava acolá, e então alguns dos seus se reuniram e falaram: nós vamos te levar até ele. Mas esse era só o primeiro desafio. O segundo e mais difícil era como se aproximar de Jesus. Vamos lembrar que na época não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha trem, nem metrô. Você andava quilômetros e quilômetros a pé, num sol escaldante de 40 graus, à sombra. Seríssimo isso. Não tinha posto de parada para poder beber água, nada disso. E quando se encontrava Jesus, Jesus não estava sem fazer nada, batendo papo com ar. Eram milhares de pessoas que o acompanhavam. Os historiadores especulam, só para a gente ter uma pálida ideia, né, que enquanto ele falava o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, provavelmente se juntava entre 10 e 15 mil pessoas. Gente, entre 10 e 15 mil pessoas na Palestina naquela época, você põe uma proporção aqui de em torno de 1 milhão de pessoas ao redor de um líder espiritual que andava a pé. É uma coisa completamente inconcebível.
Entendeu? Até então. Isso é real, tanto que quando a gente vai ver no Evangelho de João, Jesus fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, só ali nós tínhamos 5.000. Então naquele instante o desafio era, como é que nós vamos aproximar de Jesus? Quer dizer, chegar já é um desafio, mas chegar é uma coisa, falar com ele é outra. Imagina aquela multidão, era complicado, e ela fraca. Como é que ela ia andar? Olha que situação. Mas ela era uma mulher que já tinha feito o seu trabalho íntimo. Essa é a diferença. Ela tinha feito o trabalho que lhe cabia fazer internamente. Ela não era uma pessoa revoltada. O mundo maior conta que era uma mulher que tinha vivenciado os seus dramas na vida material, mas era uma alma nobre e boa. Tinha feito por onde mereceu o que ela receberia. Então, com muito custo, aqueles que a levaram vão tentando abrir alas e se aproximar de Jesus. Mas era muito difícil chamar a atenção de Jesus, porque a multidão se acotovelava. Então o máximo que eles conseguem é fazer com que essa mulher se aproximasse do Cristo à distância de um braço. E Jesus não a vê, ele estava de costas. Então o máximo que a mulher consegue é estender a mão e tocar na túnica de Jesus, nas vestes de Jesus. Só que não foi um toque qualquer. É muito interessante essa passagem, chega a ser até engraçado, né? Porque Jesus sente, né, que sai a energia dele. Sai a energia dele. A fé era tão grande que ela suga a energia positiva de Jesus. Aí ele olha para Pedro, logo para quem, né? Pedro é a melhor representação de nós, né? Altamente humano, né? Quem me tocou? Mas como é que eu vou saber? Entendeu? Ai, você sabe que, eu já volto na história, que existe uma revista, aqui eu não sei se tem revista de fofoca, lá no Brasil tem revista Cara, né? Aqui tem a revista Cara do mundo espiritual também, você vê, né? Eles contam coisas que não são verdadeiras, né? Mas, por exemplo, dizem que Pedro negou Jesus 3 vezes, você sabe por quê, né? Porque Jesus curou a sogra dele. As maldades que se falam, né? Há quem diga que Jesus apareceu para Maria de Magdala, quando ele retorna. Vocês sabem por quê? Sim. Porque Jesus precisava que a notícia se espalhasse rápido. Se fosse conhecido o homem, lerdo, não aconteceria quase nada. Mas isso são as más línguas. Naquele momento, ele olha para Pedro. Mas como é que eu vou saber quem te tocou? Mestre, olha um monte de gente se acotovelando. Ele, não é desse toque que eu estou falando. Eu sinto que de mim saiu energia. Isso, na tradução da Vulgata, né? Do aramaico, virtude, energia. Saiu algo de mim diferente, não é qualquer toque. Olha que, gente, isso é muito sério para nós esse detalhe. O que Jesus está dizendo nas entrelinhas? Vários me tocam. Vários estão aqui querendo a mesma coisa, mas poucos os que têm a capacidade de atrair, de merecer o que estão pedindo. Essa mulher, ela não conversa com Jesus. Essa passagem, ela é muito semelhante àquela passagem que acontece com o centurião. Na passagem do centurião, Jesus está lá em Cafarnaum, que tinha uma centúria, né? Cafarnaum era uma cidade intermediária, mediana da Palestina, né? Porque para se ter uma centúria, só cidades médias tinham. Uma centúria eram 100 soldados, e o centurião era o responsável. Então o centurião era o braço armado de Roma ali. E o centurião tinha um servo que ele tinha muita estima, que era livre na sua casa. Esse servo cai doente. E ele já não sabia mais o que fazer quando ele ouve falar de Jesus. E ele não era um centurião, não era um romano tradicional. Ele não era um homem cruel, ele cumpria com as suas funções. Então ele próprio vai até Jesus. Aquilo era um assinte, era uma coisa assim, absurda, imagina. Jesus era um galileu qualquer, na cabeça, entendeu? Dos outros, andando com a multidão, mas um maluco desses vários que vão aparecendo por aí no deserto. Então ele não manda um servo, o próprio centurião vai lá. Tanto que na hora que eles estão chegando, os discípulos ficam com receio. Ai meu Deus, lá vem problema, né? Tipo assim, o centurião está chegando, ele não andava sozinho. Então o centurião fala com Jesus. Por favor, olha, tem um servo que está assim, que está doente. Por favor, né? Dizeis uma só palavra, né?
Não precisa nem o Senhor ir na minha casa, porque eu tenho soldados e falo para os soldados, saem daqui e vão até lá, e eles vão. Então com certeza o Senhor tem anjos, né, para eu dispor, dê ordem para eles para que eles possam ir na minha casa. Tanto que essa passagem que inspira os nossos irmãos católicos, né, no seu rito que fala direis, uma só palavra, eu serei salvo, né? Então tem uma estrutura da missa, né, que utiliza dessa passagem, porque é o momento em que Jesus fala, em toda Israel eu não vi tamanha fé. Olha que ele fala disso de um romano. Olha como isso é profundo. Então Jesus ele enfatiza, meus amigos, a grandeza da fé. E é uma fé que não viu. A fé da mulher hemorroíça atraiu Jesus. A fé de Marie Beli, de confiar plenamente no que acontecia, ou no que viesse a acontecer, atraiu a energia salutar do mundo espiritual, né, que ele trouxe naquele momento a cura física. Então, quando a gente começa a parar para refletir, né, sobre a verdadeira essência da cura, a gente não tem como não se perguntar o que é cura. Jesus, quando curava fisicamente, ele falava, vai, não tornes a pecar, é errado, né? Vai, não peques mais. Em alguns momentos, a tua fé te curou. Então você veja que interessante, a fé é colocada como elemento sine qua non para que haja uma cura. Mas é que muita gente confunde, porque muita gente entende a fé como acreditar em Deus e repetir palavras. Tanto que muitas pessoas falam, mas eu tenho fé em Deus, eu rezo todo dia, é assim que o povo fala. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ter fé em Deus não é rezar todo dia. Você pode ser um papagaio repetindo uma oração todo dia. Não quer dizer que você tem fé. Fé é uma relação íntima com Deus. É uma intimidade, né? Que não tem nada a ver com os outros. Tem a ver com você, Deus. A sua relação com Deus é única. É sua. Ninguém sabe. Às vezes a gente vê pessoas que tentam dar testemunhos para chamar a atenção de fé, fazem aquelas preces rebuscadas, né? As orações para cá, olha a memória, decora para cá, para lá, e às vezes aquele coração vazio. Jesus chamava dos túmulos caiados, muitas vezes, para piorar, né? Ainda tem pessoas que são hipócritas, né? Na época dele tinham tantas. Então não. O que o Cristo mostra, meus amigos, é que essa fé que ele falou que se a gente tivesse, né, do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é a menor semente conhecida. Nós moveríamos montanhas. É um convite a essa conexão espiritual com o mundo maior. E aqui começa uma outra linha de reflexões muito profunda. Por quê? Para que a gente possa atrair algum tipo de processo de cura, e olha que por enquanto eu ainda estou falando só da questão física, nós já vamos entrar nas outras questões que são muito mais complexas. Nós sabemos que é necessário que haja uma série de situações, a gente brinca que é uma conjunção estelar de fatores, né? Tem mais de 20 anos que eu trabalho com tratamento espiritual, né, com os médicos espirituais. Eu já vi coisas assim do arco da velha, né, da medicina testemunhal, o antes e o depois. Mas todas as vezes o que o amigo espiritual nos mostra é a lei divina em ação. Porque na verdade, como ele sempre diz, ninguém se cura na hora que está orando. Você se cura com a sua postura de vida antes. A Ribeirinha não se curou naquele momento que ela estava ali na gruta. Ela se curou antes. A mulher hemorroíça, ela não se curou quando ela tocou Jesus. Ali foi fato físico. Mas ela se curou antes, quando ela criou o merecimento para poder atrair aquela oportunidade de estar com Cristo. Então, a nossa postura de vida, né, o que a gente faz com os nossos pensamentos, a nossa maneira de viver, esse exercício cotidiano do dia a dia, às vezes ali no isolamento da sua casa, na solidão, né, do cotidiano, mas ninguém está vendo, é ali que a gente está se curando, ou adoecendo. É o que a gente faz quando ninguém está nos vendo que diz quem nós somos. Não é o que a gente faz na hora que está todo mundo vendo. Concorda? Pensa bem, você ser honesto quando tem um monte de câmera na sua cabeça, caiu dinheiro, né? Aí você fala assim, nossa, fulano é honesto, pegou e devolveu. Claro, tem um monte de câmera. Só se for louco, não é não? Você é honesto mesmo.
Agora, imagina um lugar que ninguém está vendo nada, nada, nada. Aí você vai dar um dinheiro que não é teu, e você sabe de quem que é. E você está precisando de dinheiro. A tentação bate porque você está precisando, mas a moral fala mais forte. Você pega o dinheiro, vai lá na pessoa e devolve. Ali você está sendo honesto. E ali a gente cresce aos olhos de Deus. Sabe aquela história do Brasil? Não sei como é que é isso, né? A gente tem essa história do desperdício aqui, eu sei que é bem menor. Por exemplo, estou vendo a questão da luz, né? Lá no Brasil tem muito disso, né? Às vezes o sujeito vai lá, passa para um lugar e deixa a luz ligada. Nas empresas tem muito dessa questão. Você a pessoa fala, o senhor paga a conta? O senhor paga a conta? É a empresa? Você vê o tipo de pensamento. Você viu o excelente funcionário? É aquele, não é que apaga a luz porque tem uma câmera ou alguém está vigiando. Não. Ele sabe que não é ele que vai pagar a conta, mas a consciência dele diz que esse é o certo a ser feito. Eu vou pegar o lixo e vou colocar na lixeira, não porque alguém vai me punir, mas porque a minha consciência diz, esse é o certo a ser feito. Então é o que eu faço quando ninguém me observa que mostra quem eu sou para o mundo espiritual. Então a gente vai se curando, adoecendo, não é em público, muitas vezes é no silêncio, é no que a gente pensa, não é? No que a gente guarda dentro da gente, no que a gente faz. Porque, meus amigos, isso é muito sério. Muitas vezes, para não dizer continuamente no mundo de provas e expiações, que a gente está numa transição, mas por hora ainda estamos com uma forte tendência expiatória na Terra. Você vai fazer o bem e não vai ser reconhecido. Muitas vezes as pessoas que você mais ama vão virar as costas para você. Fizeram isso com Jesus, vão fazer com a gente. Chico enfrentou dificuldades com a sua própria família, com amigos próximos que não entenderam. Então assim, não adianta a gente esperar facilidade. Muitas vezes as pessoas que você mais conta são aquelas que não vão te ajudar. Quantas histórias a gente tem a esse respeito? Quantas? Não é porque você está perto da luz que se ilumina, não tem nada a ver. Várias pessoas estavam ao lado de Jesus e daí? Não se curaram. O Divaldo conta várias histórias. O Divaldo teve um irmão que desencarnou com mais de 90 anos e tinha um caderninho que ele anotava o nome das pessoas que ele tinha amado. Exato. Ele desencarnou na Mansão do Caminho, ele morava na Mansão do Caminho, irmão do Divaldo, acompanhando a doutrina, não se misturou com o espiritismo e ele anotava num caderno o nome das pessoas que ele tinha amado. O Divaldo retrata em uma exposição o desencarne do irmão dele e depois a chegada do irmão no mundo espiritual. Qual pula? Uma outra irmã do Divaldo tinha ódio do pai. Literalmente, ódio. Morava dentro de casa, detestava o pai, não sabia por quê, não queria se comunicar com o pai. No final da vida física, quando o pai morava em Salvador, já estava quase desencarnando, moribundo, ele conta que ele vai, pega a irmã, porque ele tinha uma boa relação com a irmã, e fala, agora você vai falar com o papai. E ele tinha tido a noção do que tinha ocorrido numa existência anterior. A irmã, o pai e a mãe tinham formado um triângulo amoroso. Fala a memória aqui no Marrocos. E aí ela guardava no inconsciente dela aquela rejeição, porque o pai, na época, era amante, preferiu a mãe a ela. Então ela nunca o perdoou. Ela reencarna como filha, mas com aquela sensação de fui rejeitada. E ela só vai ter noção disso quando ela vai conversar com o pai. E o pai, sem saber de nada, pede perdão para a filha. E desencarna. E aí, segundo o Divaldo, ela fica 12 anos ainda trabalhando na Mansão do Caminho, costurava com as crianças. E ele várias vezes pegava ela chorando. Era o arrependimento. Por quê? Porque ela podia ter se curado enquanto estava a caminho. O que Jesus falou? Vai, reconcilia-te com teu irmão quando tu ainda estás a caminho, porque depois é muito mais difícil. Então vejam, meus amigos queridos, que não basta estar do lado da luz para se iluminar. Não basta assistir a uma palestra para aprender, ou para conhecer a doutrina, ou qualquer religião para ser perfeito. Não tem nada a ver. É o que nós fazemos no dia a dia, que nos cura ou nos faz adoecer. Né? No dia a dia. É aquele silêncio, carinho que a gente emite para alguém que a gente nunca viu na vida, mas que vai limpando a nossa alma. Às vezes ninguém está vendo e a gente está lá sentando a lenha em alguém, né? Falando mal, destratando, mas ninguém vê. A gente olha para um lado, para o outro, ninguém vê, né? Mas como não vê? E a nossa consciência não basta?
Tudo que eu faço ou deixo de fazer, meu corpo espiritual registra. É impossível lesar a lei divina. Não tem jeitinho. Não tem jeitinho. Não tem como colher algo que você não plantou. Não é assim? A gente só colhe aquilo que a gente planta. Não tem jeito. Então, nós temos um convite lindo, que é evoluir passo a passo. E sabe o que eu acho mais incrível dessa história toda? Eu falo isso no entusiasmo, e claro, esperançoso também, porque eu penso no meu caso, é que a gente pode melhorar muito na mesma vida. Você não tem que desencarnar várias vezes para melhorar apenas, não. A gente pode morrer existencialmente várias vezes na mesma vida. Nós temos falado disso essa semana aqui. São as mortes existenciais, é a morte do ego. Na mesma existência, a Maria de Magdala experimentou isso. Saulo de Tarso experimentou isso. Na mesma existência, eles não se transformaram. História de Santo Agostinho, a mesma coisa. O nosso Chico, que já reencarnou com uma tendência de amor extraordinária, mas também evoluiu muito na mesma existência. Quando a gente vai ver as primeiras histórias de Chico, principalmente ali em Pedro Leopoldo Mais Verde, no início da mediunidade, ele se tocava, se deixava chatear muito facilmente, né? Ele era muito sensível. Imagina, o poder de amor que ele tinha, se adaptando à rudeza da vida material, infelizmente de muitos espíritos brutos, né, que viviam ao seu redor, não sabia muito bem lidar com aquilo. Então, assim, o tempo todo o mundo espiritual dava cacetada nele com amor e carinho para ele aprender. Tem um monte de histórias, inclusive engraçadas. O Chico publica Parnaso de Além Túmulo, aquela obra espetacular, né? Quando foi o primeiro livro que Chico publicou. Imagina, mais de 80 poemas de poetas mortos, que na época no Brasil chamavam muita atenção. Hoje poesia não chama tanta atenção, mas na época chamava muita atenção. Tanto isso é verdade que quando o livro veio a lume, a Academia Brasileira de Letras no Rio de Janeiro nos falava outra coisa. Tanto que foi movido depois, né, um processo contra o Chico, porque o presidente da Academia Brasileira de Letras, que defendeu o Chico nesse caso, desencarnaria um ano depois, Humberto de Campos. Humberto de Campos foi presidente da Academia Brasileira de Letras, né, da ABL. Porque a acusação era, mas como que um menino desse pode fazer isso? Mas ele é embusteiro, é mentira, ele copia os estilos. Aí Humberto de Campos teve uma fala extraordinária. Bem, das duas uma. Se ele copia os estilos de todos os escritores, então ele merece a cadeira de todos nós. Porque ele é muito bom. E se ele não copia, ele merece a atenção de todos nós. Você vê que Humberto de Campos, desde a matéria, já tinha uma sensibilidade apurada. Então chama a atenção. E aí era crítica para todo lado, a igreja, né, muito contra o Chico. Em Pedro Leopoldo, o Chico era católico. O Chico, gente, dava aula de catequese. Muita gente não sabe disso, ele dava aula de catequese. Quando o Chico fala, né, ele tem aquele momento histórico que ele estava se confessando com o padre Sebastião Scaselli, e o padre Scaselli fala, vai meu filho, vai seguir teu caminho. E o Chico, naquele momento, simbolicamente, ele, abre aspas, abre mão do catolicismo que ele seguia e ele se torna espírita. Isso aconteceu depois de uma reunião de desobsessão na casa dele, em que a irmã dele, Heloísa, sofreu uma obsessão terrível, e ele dá passividade, né, a visita dos Perácio, do casal Perácio, que era amigo dos pais, e que doutrina aquele espírito, conversa com ele, a irmã se vê livre, e o Chico, né, deu passividade sem saber o que estava acontecendo. Ele volta, vê a irmã melhor, o que aconteceu? Todo mundo assim. Aí não tinha mais como ele negar, né? Porque até então o povo achava o Chico assim, um maluco legal. Menino, vê espírito, né, que fala uma coisa aqui, outra por lá, assim, Chico não bate bem, mas é bonzinho. Era assim que a família viu o Chico. Então ali eles começam a levar a sério. Aí o Chico vai e fala com o padre, né, que eles confessavam. Imagina, ele estava com receio do demônio. O Divaldo teve um processo semelhante na estrada dele também. E aí o Sebastião Scaselli fala, meu filho, vai seguir tua caminhada. Sem culpa. Então o Chico sempre falava dele com muito carinho. Aí o Chico começa. Mas ele dava uma catequese. Então tem umas histórias interessantes, né? Que os pais, quando o Chico começa a falar assim, não vou mais à igreja, os pais falam, não, então nós vamos levar as crianças para você ensinar na sua casa. Só que tinha um problema, eles não tinham comida para eles, como é que é dar de comer para as crianças?
Só uma história conta outra, tá bom? Eu volto à principal, vou perder não. Parênteses. Primeiro sábado que ia ter a catequese improvisada, porque os pais se reuniram. Não, nós vamos levar para você dar catequese. Não tem como. E o Chico preocupado com biscoito com café, que era o lanche dos meninos, porque na igreja tinha. E aquela preocupação toda, ele ora para Emmanuel e nada, porque Emmanuel sempre deixava ele, né, uns apertos assim. Porque às vezes a gente tem essa ideia, os espíritos falam tudo o que você tem que fazer. Existe esse livre-arbítrio. E agora o que eu faço, meu Deus? E ora. E ele ora com fé. E aí chega as crianças. E ele começa a falar do evangelho, mas com o coração apertado, coitado. Porque não tinha comida em casa, como é que ia dar de lanche para os meninos? De repente ele ouve o vento. Muito legal isso, né? Sonoplastia de vento, estou na Alemanha. Aquela ventania e bate, né? Coisa que não era comum em Pedro Leopoldo, das árvores, chacoalho. Aí uma das vizinhas, preocupada, né? Vem, abre a janela, aliás, vai ver pela janela o que estava acontecendo. Aí vem o Chico, aquele monte de menino. Chico, o que está acontecendo? Não, fulano, não é nada, não, é só o vento. Aí ela, nossa, mas que vento, hein? Mas peraí, Chico, você é meninado, todos devem estar tudo com fome. Está falando, eu estou falando de Jesus, mas você vai dar de comer para os meninos? Isso é porque não tem, né? Chico, peraí que eu vou arranjar umas bolachas, uns bolos aqui, só que não dava para todo mundo. Aí ele, entendi. Aí já se animou e continuou com o evangelho. E aí no meio do caminho o vento vem de novo, né? Aí a vizinha do outro lado aparece, a mesma coisa. Chico, que vento é esse? Não é nada não. A vizinha olha e fala, meu Deus, quanto menino, Chico, quem vai dar comida para esse menino todos? Pois é, os bichinhos estão tudo com fome. Metade aqui, metade ali, o lanche garantido. Então assim, foi uma transição, né? Então o Chico passou por uma dificuldade de adaptação. Então voltando para a história do Parnaso, né? Sai do parênteses, entra para o outro, se perde não. Quando ele publica o Parnaso, era crítica pesada em cima dele. Ele não estava acostumado. Então um dia ele estava chorando, está triste. Não é possível, a igreja que eu amava tanto, que ia junto e tal, era o outro padre que tinha vindo no lugar dos casais, estão falando, né? E aí criou-se uma onda, disse, olha, para a cabeça esse monte de espírito no Chico, ele tinha que dar uma pele de rinoceronte para dar conta de tudo isso, né? Ele triste, estão falando que tem pele de rinoceronte. Emmanuel dá uma lavada nele, fala assim, Chico, vem cá, meu filho, qual que é o problema? Jesus saiu daqui nos braços de uma cruz, você quer o quê? Sair carregado? Então assim, engole o choro e segue. E era o primeiro de muitos ensinamentos, né? Que a princípio parecem duros, mas era o que ele precisava, né? Carinhoso. E o dia que o Chico ia morrer? Vocês conhecem essa história? Era ótimo, nós contamos ela numa pílula outro dia. O Chico estava mal, problema respiratório. E aí eu vou morrer, vou desencarnar, né? O negócio não vai dar certo, porque o médico tinha falado, Chico, você não passa, tem um mês de vida. Sempre as histórias do mês de vida, você não vai passar. E ele todo preocupado, né? Então ele vai tentar se ajeitar. Aí vai hora, aparece Emmanuel para ele. O que foi, Chico? O médico falou que eu não vou resistir, vou desencarnar. Será que o senhor pode me receber quando eu chegar aí? Aí Emmanuel olha para ele, Chico, bem que eu gostaria, mas eu estou muito ocupado. Não, você calcula aí sim a depressão do sujeito. Poxa, estou mal, estou desencarnando, o meu anjo da guarda me jogou para esse candeia. Poxa, aí ele continua rezando. E aí é muito engraçado, porque vai aparecendo uma fila de espíritos, né? Aí a irmã Sheila vem, né? Que na época eu trabalhava muito com ele. Sheila, até a irmã, né? Sheila aparece e diz assim, que foi, Chico, né? Irmã mais ríspida, mais firme, Sheila mais dócil, muito meiga, né? Que foi, Chico, você está triste? Minha irmã, não sei se a senhora soube, mas eu vou desencarnar. E Emmanuel falou que estou ocupado. Será que a senhora podia me ajudar quando eu desencarnar? Eu sou o Chico, bem que eu queria, mas eu estou ajudando Emmanuel. Calcula a tristeza do bichinho. Resumo da história. Depois dessa conversa ele viveu só mais 50 anos, né? Mais ou menos. Então assim, nós vamos crescendo na mesma existência, entende? Graças a Deus. Então, o se curar é um convite ao autoaperfeiçoamento, não é amanhã, é agora. Hoje.
Hoje é o dia de melhorar. Esse momento é a hora de despertar. Então, todos os dias, meus amigos, nós temos esse convite à renovação. A gente não pode fechar os olhos para isso. Não é verdade? Às vezes a gente esquece. Pensa bem, o piloto automático do dia a dia tira a gente da gente mesmo. Não sei como é que é aqui na Alemanha, para os brasileiros na Alemanha, mas brasileiro no Brasil, um negócio tal de ansiedade. Né? Um tal de, hoje eu estou triste. Acontece isso aqui? Não. Estou sem ânimo. Aí entra a questão da cura moral, né? Porque o corpo acompanha a alma. E muitas vezes o problema não é o corpo doente, é a alma enferma. Porque se você for nas cadeias, você vai ver muitos assassinos que não estão nem com gripe. Aí você fala, o mundo está errado. Você vai em cadeias que tem pessoas que estão condenadas à morte, prisão perpétua. E nesse momento não estou nem gripado. Você fala, não, está errado, não é possível. Minha avó que ajudou todo mundo e tal, está doente, sofrendo isso tudo, meu pai, minha mãe. Como que essas pessoas que fizeram mal? Aí está o detalhe. Por isso que conhecer a lei divina nos liberta. Lembra Jesus? Conhecereis a verdade vos libertará. A resposta é simples. Esses enfermos de coração bom estão limpando a alma do passado para que estejam bem no presente e um futuro maravilhoso. Os outros nem começaram ainda a se ajustar com a lei divina daquilo que deve. Joana de Ângeles tem uma frase maravilhosa a esse respeito. Ela fala assim: quando observares alguém com os pés sujos de lama, não julgueis, porque esse irmão entrou no lodo e foi capaz de sair. Pior é você que julga que hoje está com os pés limpos, mas que pode estar prestes a entrar no lodo e a gente não sabe se sai. Então, a visão espiritual, ela alarga a nossa compreensão, não é? Ela tira aquela sensação de vitimismo. Tira a ideia de eu sou vítima. Não existe vítimas na vida. A única pessoa que se adoece ou se cura é você, ponto. A única pessoa que me cura ou me adoece sou eu, ponto. Não há mais, não tem reticências, não tem vírgula. A gente vê que do ponto de vista biológico, a psico, neuro, endócrino e imunologia, que é essa cadeira da medicina, né, que cresceu muito nos últimos 25 anos no mundo todo, que estuda a relação mente e corpo, tem mostrado o quê? Uma mente saudável gera um sistema imunológico saudável. Se a gente juntar isso com o que a gente aprende com a realidade espiritual, o que nós podemos dizer? É que um espírito saudável, que vibra no amor, na gratidão, na generosidade, reverbera essa vibração, criando uma condição saudável para o corpo. A Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional, juntamente com pesquisadores não ligados à religião, mas cientistas do mundo todo que trabalham nessa área, tem feito um trabalho monumental, mostrando cientificamente, por exemplo, a relação espiritual com câncer. Com um monte de doenças, né? Eu vou citar o câncer porque é muito conhecido de muitos de nós. Alguns de nós já tivemos câncer, outros vamos ter. Né? É algo que é muito popular. Mas o que vale para o câncer vale para qualquer outra opção. Como é que isso funciona? O que é o câncer? O câncer é uma célula que por algum motivo se revolta contra o sistema e ela começa a se reproduzir de maneira incessante. Não é assim? Se ela se reproduz ao redor de si mesma, ela forma um tumor que é benigno e pode ser tratado. Se ela é mais revoltada e serelepe, ela se reproduz aqui, né, onde ela deu problema, e dá um jeito de influenciar uma coleguinha dela no outro órgão. Aí você tem a famosa metástase. E de acordo com a agressividade, você tem metástases mais agressivas, menos agressivas. Mas qual é a origem do câncer? A célula se revolta. Por que ela se revolta? Porque o modelo organizador biológico que ela está ligado, que é o perispírito, deixou de mandar as informações certas para ela. É isso que os médicos têm mostrado, inclusive em laboratório. Quando você tira o núcleo da célula responsável pelas informações, ela perde a referência. Isso quer dizer o quê? A célula é um sistema vivo. Para ela estar saudável, ela precisa de um sistema inteligente que ela faça parte.
Nossas células, elas se alimentam de um sistema inteligente. É a nossa alma. Então o que acontece? Se eu cultivo pensamentos negativos, desânimo, angústia, durante muito tempo, porque existe um delay, um intervalo entre o cultivar do psiquismo e o impacto direto no corpo. Né? Há um delay entre essas emoções continuadas que reverberam no perispírito e a sua correspondência direta no corpo físico. Então eu estou há anos, ou talvez uma existência, cada caso é um caso, que depende da intensidade, depende do nível de consciência de cada um, mas vamos lá, eu estou vibrando na revolta, eu estou com raiva, sabe, de você, da vida, de alguém, eu o tempo todo eu sou pessimista, angustiado, o que vai acontecer? Não tem jeito, esse lixo que eu estou criando mentalmente, ele tem que ser expurgado de alguma forma. Então eu danifico essa linha de comunicação. E aí essa célula que deveria estar saudável recebendo, né, o comando perfeito de um perispírito lúcido que receberia o comando de uma mente saudável, não recebe o comando adequado. E aí, dependendo da parte do corpo, né, que eu estou lesando com as energias em desequilíbrio, o câncer eclode lá. O que isso quer dizer na prática? Se eu estou com câncer, não basta só quimioterapia, você tem que trabalhar o evangelho. Pode observar que muitas vezes o tratamento da quimio, da rádio, funciona para uns e não para outros. Hoje, 80% de todos os cânceres conhecidos no mundo têm cura biológica. Bom, isso é um fato científico. Diferente do que acontecia 60 anos atrás. Hoje a gente tem remédios e drogas potentes para isso. Não é assim? Mas por que algumas pessoas têm mais predisposição do que outras, quando tecnicamente tem o mesmo tipo de câncer, se curar? Aí entra o elemento de novo, entende? Do ser. Eu estou pegando o câncer como exemplo. Você pode pegar qualquer outra enfermidade. Fibromialgia, dores múltiplas no corpo. Normalmente são ligadas a doenças autoimunes de pessoas muito perfeccionistas. Né? Problemas graves de sinusite, asites, né? Sinusite, rinite, ite, para cá, para lá. Normalmente são pessoas que têm energia bloqueada, a vida não flui, porque atrapalha a respiração. Você não respira direito, sua vida não flui. Normalmente são pessoas que se sentem travadas, têm sonhos que não realizam, têm ideias que não têm prática. Então, literalmente, o corpo fala. Então, não adianta querer curar o corpo ignorando a alma, vai dar problema. Mulheres que têm muitos problemas com miomas, né? Via de regra, miomas são concentrações, biologicamente, as mulheres têm miomas. Para a medicina é natural, se não for um mioma que causa muito sangramento, que dê problemas biológicos, muitos médicos nem veem como tão grave assim. Mas em contrapartida, o que predispõe uma mulher a gerar um mioma? Emoções mal trabalhadas. Então, entende? Toda enfermidade em nós física tem um correspondente emocional, mas não é de ontem. Não é por causa da discussão que eu tive ontem, entendeu? Ontem, ou antes de ontem, 2 dias atrás, um processo. Então, acontece o inverso também. A pessoa que se cura hoje, ela também não se curou ontem ou antes de ontem. Também é um processo. Isso faz sentido? Então nós, meus amigos, temos um convite para nos curarmos de dentro para fora, respeitando o nosso processo evolutivo. Então, não desista de você. Nunca desista de você. Jamais. Tô capenga. Melhora. Deu um passo adiante, cair. Levanta de novo. Você tem o evangelho no lar para te dar força. Você tem a prática do bem do cotidiano para te apoiar. Momentos como esse que revigoram a gente. Estar com amigos. Nós temos a dádiva do perdão para nos libertar das mágoas. Lembrando que perdoar não é esquecer, que você não está com problema de memória ainda, né? A gente está na Alemanha, mas nem todo mundo tem Alzheimer, né? Desculpa, essa piada foi muito forte. Então assim, aí você vê, eu posso ter problemas de memória. Então esquecer é uma coisa, perdoar é outra. A gente fala, não perdoa porque eu não esqueço o que me fizeram. Mas perdoar não tem nada a ver com esquecer, né? Perdoar é você não se ligar ao mal que o outro te fez. É você desejar o bem para o outro, mesmo ele te desejando o mal. E você não ficar com aquela mágoa sendo cultivada. Belém, Belém, nunca mais toque bem. Vingança é o prato que se come frio. Meu, que loucura! É uma expressão, né, que a gente tem no Brasil. Quer dizer, como assim? Você vê, tem pessoas que
acham e tem orgulho de falar essas coisas. Liga assim, escreveu, não leu? Lembra? Pau, leu, responda na lata demais. Não pisa no meu carro não, porque eu dou um boi. Eu já não briga, mas eu dou uma boiada para não sair. E a pessoa fala, ela estufa o peito. Você vê, loucura é um negócio sério, né? Loucura é um negócio sério. Insanidade por isso. Então assim, sou um fazendeiro emocional, então boiada. Tá entendendo? Então você vê, gente, que loucura. A pessoa está orgulhosa de beber veneno. Porque guarda-mágoa é isso, né? Beber veneno e querer que o outro morra. Não faz sentido. Então não tem como a gente melhorar fora sem melhorar dentro. Não dá. E aí, meus amigos queridos, me permitam ir mais a fundo. Falando para nós, já que a gente está no meio espírita, né? Num processo muito aberto, cuidado, por quê? O religioso, ele é muito sujeito a mágoas, mas por motivos diferentes. Cuidado com esse perigo. Como assim? Às vezes a pessoa que fala, não acredita em Deus, não está nem para Deus, ela se magoa por qualquer coisa na questão material. As nossas mágoas, que podem gerar câncer, tristeza e outras coisas, bem assim. Você está lá fazendo café, a outra pessoa fala, eu quero fazer chá, eu quero fazer café, eu quero fazer chá, eu quero fazer café. Mas peraí, eu tenho 2 anos de centro, você tem 6 meses. É assim mesmo. Mas o que ela pensa que é? Aí eu calo a boca e não falo nada. Mas fica aquilo guardado dentro de mim. Nossa, fulano, espírita. É assim mesmo. Tudo quanto é lugar. O Papa, quando chegou no Vaticano, a primeira entrevista que ele deu no mundo foi para o Fantástico, lá no Brasil. Ele falava do rolo, né, que ele encontrou dos bispos brigando, os arcebispos brigando com os outros cardeais. Quem tem mais poder? Isso tem em todo lugar. As invejas. Entre pessoas religiosas. Por causa de besteira, mas briga mesmo. Né? Minha opinião é melhor do que a sua. Passa se dá assim, não. Passa se dá assim. Então aqui nesse centro você não entra. Quero ver se dá passa assim. Você vai passar daqui. E aí a gente está sendo agressivo com um amigo de caminhada. Sabe as coisas malucas? Então as mágoas, elas são criadas de outra forma. Cuidado com isso. É sério. Muito sério. Porque uma coisa, meus amigos, é a gente errar e a gente não ter conhecimento. Outra coisa é errar tendo. A responsabilidade é muito maior. Tem uma história de Eurípides Barçanufo. Quem aqui conhece Eurípides Barçanufo? Já ouviu falar? Levanta a mão. Boa parte. Quem não conhece? Nunca ouviu falar? Sério? Não, vamos corrigir isso aqui rápido. Eurípides é um dos espíritos mais evoluídos que nós temos no sistema brasileiro, um dos responsáveis pela transição global. Só para vocês terem noção, quando Eurípides aparecia para Chico, Chico sempre foi muito discreto. Chico falava que era o único espírito que ele não conseguia enxergar direito. Calcula a grandiosidade de Eurípides, por causa da luz que ele emitia. Eurípides, a última existência física que você tem notícia dele foi no Brasil. Sacramento se encarnou com a gripe espanhola em 1918. Era um médium fabuloso. Fabuloso. Eurípides dava aula, se deslocava, bilocava-se, ia fazer parto lá no campo, enquanto ele estava dando aula. Imagina eu aqui fazendo palestra e eu fazendo um parto no Brasil. Parto, tirando criança, dou mulher. Aí eu voltava, continuava fazendo a palestra, e a mulher falou assim, muito obrigado, Ricardo, que você me ajudou no parto. Não, mas ele estava dando aula. Ele tinha uma série de mediunidades, curava com imposição de mãos, só que o Eurípides era católico. Mesmo isso, a história se repetia. Um dia, um parente, viajando, um tio, foi dormir na casa dele, estava lendo o livro Depois da Morte, de Leon Denis. E ele achou aquele título interessante, começou a ler, leu a noite toda, o parente dormiu, e ele leu o livro a noite toda, ele não dormiu. Ele fala, não tem como ignorar isso. E aí ele, que era o queridinho da igreja, né, da época, ele muda, né, virou a casaca, e aí ele começa a trabalhar com a parte espiritual. Mas, gente, nós estamos falando dos anos 1900, cidade pequenininha, minúscula, complicadíssimo, tinham grupos espíritas. Não sei se vocês sabem, mas na época do presidente Rodrigues Alves, ser espírita te levava para a prisão. No Brasil, os espíritos já foram apedrejados. Então, uma situação complicada, né? Para a gente viver o que a gente vive hoje, duras penas já passaram. Aí o Eurípides vai participar de uma reunião mediúnica, porque ele não sabia que era tudo novo. Ele era médium, ele não sabia que aquilo tinha um sistema, tinha uma organização, tinha não sei o quê.
E quando ele participa de uma reunião, o que acontece? Ele se desloca, ele tinha uma facilidade enorme, né? De se desdobrar fisicamente. E aí o Espírito sobe. E aí ele vai e se vê num determinado lugar em que tinha um lago enorme e ele toma um susto, que ele vê Jesus. E aí Jesus está lá, ajoelhado, né? Chorando. E Jesus chorando. Ele vai se aproximar de Jesus, ele chega e fala assim, olha, mas é mesmo que eu estou pensando que é. No que ele chega perto e vê Jesus chorando, ele fala, meu Deus, mestre, por que choras? E Jesus chorava. Por acaso choras por aqueles, né, que negam tua palavra, que te perseguem, que não te seguem? E aí ele ouve, não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem a minha palavra e ainda assim não a seguem. O susto que ele toma é tão grande que ele volta imediatamente para o corpo. Então calcula o tamanho da responsabilidade de uma pessoa que conhece a luz, mas abraça a escuridão. Entendeu? Que conhece a alegria, mas dorme agarradinho com a tristeza. Vem, chegada, vem, cara, fica comigo. Não pode. Então assim, conhecer a lucidez divina não vai tornar a nossa vida mais fácil, porque a gente tem desafios, nós vamos passar por eles. Mas viver a luz divina torna a nossa vida mais fácil, não que os desafios somem, mas que a nossa alma se fortalece. É diferente. Entende? É diferente. Eu conheço muitas pessoas que têm enfermidades graves, físicas no Brasil, né, que a gente faz visita, a gente acompanha com o projeto da Falange. É impressionante a alma dessas pessoas. Algumas delas livres, completamente livres. Enquanto pessoas como nós, às vezes pode ir e vir, né? E a gente reclama de qualquer coisa. Então, meus amigos queridos, vamos nos transformar para melhor. Abraçar a vida com alegria, com bom ânimo. Lembre-se, se a existência te trouxe para um país diferente, pare de pensar no passado. É impressionante. O povo gosta, reclama, mas gosta. Fica lá pensando no que aconteceu. Fulano não me maltratou, Beltrano não me ama mais, Ciclano me rejeita. Mas que diferença faz ficar pensando nisso? Mas eu não consigo esquecer. Mas não é esquecer, foca na luz. Não é brigar contra a escuridão, é acender a própria luz. Jesus não falou, né, brigai com a vossa escuridão. Não, ele disse o quê? Deixai brilhar a vossa luz. Entende? Então sorria mais. Eu vejo nos tratamentos espirituais, o companheiro espiritual, ele sempre surpreende às vezes os pacientes, um monte de gente, está todo mundo sério, né? A pessoa está séria, às vezes preocupada. Ele, cadê o sorriso? Cadê o sorriso? O povo fica meio surpreso. Pode sorrir, senão não trata ninguém não. O pessoal acha engraçado sorrir. Aí você vê dificuldade que algumas pessoas têm de sorrir. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não consigo. Se você quer melhorar, então trate de conseguir. Porque senão não vai melhorar, porque a gente tem essa ideia, né? Quando a vida melhorar, aí eu vou sorrir. Não, amiga, é o inverso. Eu preciso sorrir para a vida melhorar. Não, eu vou ficar otimista na hora que meu pai voltar a falar comigo. Eu vou voltar a ficar otimista na hora que aquela mulher que me traiu voltar e pedir perdão. Eu vou ficar otimista quando começar tudo de novo. Porque dois filhos meus morreram, desencarnaram, me deixaram, eu estou triste e tal. Mas é o inverso. O que Jesus falou para Tomé? Benditos são aqueles que creem antes de ver. Hoje, no Luiz Gonzaga, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que é a casa espírita lá de Pedro Leopoldo, que o Chico fundou, foi a casa que ele nasceu, né? Aí depois virou o Luiz Gonzaga, e hoje é um centro e é museu. Eu estive lá recentemente, foi uma alegria. A presidente do Luiz Gonzaga, hoje, a Célia Diniz, ela, que não era espírita, se tornou espírita ao receber psicografia pelas mãos do Chico, do filho que desencarnou. Ela enterrou 2 filhos. Quem é mãe ou pai aqui pode calcular o que é essa dor, que é uma dor existencial. O fato de você compreender não quer dizer que não sinta falta ou saudade. E ela está lá trabalhando, filho. Então, meus amigos, não há desculpas para que a gente não seja feliz. Nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Precisamos desejar melhorar e darmos o próximo passo. Ninguém está dizendo que é fácil,
Mas a gente tem que aceitar, não é? Se dá o direito. Comece novos ciclos, não tenha medo da mudança. Eu vejo isso, muita gente fala assim, realmente eu preciso ter pensamento positivo, né? A pessoa concorda, balança a cabeça, é muito legal. Realmente eu tenho que melhorar, realmente a vida tem que melhorar, eu tenho que dar um jeito na minha vida, eu tenho que não sei o quê. Mas na hora que a pessoa pensa que ela tem que mudar, ela, mas isso eu não vou mudar. É assim, né? Não, mas aí não dá, ué. Aqui dentro é fácil. Na hora que a gente sai, não vou melhorar aquilo. Não tenha medo de mudar. É sério. Quando a gente se adapta às situações que a vida traz, sem se queixar, fazendo o seu melhor, você se liberta. Presta atenção na água. Nada destrói a água, nada. Mas a água destrói tudo. E dá vida a tudo. E qual é a força da água? Ela é flexível. 20 litros de água no formato de patinho, vira um patinho. 20 litros de água no formato de uma cobra, né? Um pote de cobra vira uma cobra. Ela se adapta. Imagina as águas de um rio, né? Estão indo, e tem uma pedra na frente. Imagina a água fazendo terapia. Daqui, bora, pedra, sai. Vai, né? Né, malandra? Tu quer ficar aí? Tudo bem. Eu vou de lado. Eu passo por cima. Não vou brigar com você. Aí tem uma queda d'água. A água não fala, né? Poxa, que absurdo, né? Tirar a continuidade do rio daqui. Não, ela, oba, vou mergulhar. Mas olha como é metafórico isso. Todo rio conhece o seu destino. Quer chegar onde? No mar. E curiosamente o mar está abaixo dos rios. Olha como isso é profundo. Para receber os rios. Então quando a gente se coloca receptivo à bondade de Deus, por mais estranha que seja uma situação, ela se torna extraordinária. Quem é que recebe a pílula do Evangelho? Levanta a mão. Temos que aumentar isso. Meu Deus, vocês não sabem que vocês estão perdendo. Vamos providenciar isso rápido. Vamos conversar rapidinho sobre isso. Depois nós falamos disso. Quem recebe a pílula do Evangelho há mais tempo deve nos escutar falando do Mauro. O Mauro é nosso amigo de Londres, que sobe as pílulas desde o início do YouTube. Faz um trabalho lindo, trabalha com o rei, faz um trabalho lindo. E ainda estava agora, né, de novo semana passada com ele, lá novamente. E é muito interessante, porque ele insiste em falar que a melhor experiência da vida dele foi quando ele foi preso. Ele não fez mal a ninguém, mas por causa de... foi preso injustamente por causa da questão do passaporte. E ele já tinha. Foi uma situação de injustiça que aconteceu. E ele, porque ele estava lá na cadeia, ele falou, por que eu estou passando por isso? Depois tudo se resolveu. Mas ele fala que aquele período na prisão ele não tinha nada nem ninguém para conversar. O inglês dele não era tão bom. Então ele foi obrigado a ficar com ele. Foi o deserto existencial. Paulo foi 3 anos para o deserto, Jesus 40 dias, ele foi para a prisão. E aí, na hora que ele aprendeu o que tinha que aprender, internamente, milagrosamente as coisas se ajustaram e ele saiu. Ele me contou essa história no passado, voltou a contar de novo agora, semana passada. Cheguei, respirei fundo, lembrei, quando a gente quer ver Deus, a gente enxerga Deus em todas as situações, em tudo. Então, meus amigos, não tenha medo da mudança, mesmo que ela pareça assustadora. Se a gente deixar a nossa luz brilhar, a gente vai se adaptar a ela. Eu, sinceramente, eu sei que não é fácil morar fora do Brasil. Morar no Brasil já não é fácil, Fora também não é. Você vê, eu vou e volto, moro lá e sinto saudade e vejo muitas dificuldades conversando com muitos. Imagina morar fora. Não é fácil. Para quem está começando então, uma nova língua. É um desafio, claro que é. Como alguém que vai morar no Brasil, Imagina um alemão sair daqui e vai morar no Brasil. É diferente. É uma nova língua, uma nova cultura, adaptações, uma série de coisas. Depende se você tem segurança financeira, se não tem, se você está legal, se você está ilegal, se você está feliz com a família. Tem gente que arranja uma família só para ter passaporte, mas não ama a família que tem. É um negócio muito complicado. Cada um vai construindo, mas lembre-se,
Se você trouxer Deus para a sua vida, literalmente no dia a dia, porque a gente traz Deus para as palavras. Não, Deus tem que estar com a gente na hora de tomar o café, entendeu? Na hora de tomar banho você tem que se sentir com Deus, sabe? Na hora de pagar a sua conta, na hora de ter uma dificuldade, é ali que faz a diferença, trazer Deus para as coisas mínimas do dia a dia, porque isso renova a esperança, traz um significado, um propósito existencial maior. É ali que a gente se cura, sabe? É nesses momentos de testemunho solitário aos olhos do mundo, que só você e você sabe, que você, ao invés de escolher o caminho da revolta, você escolhe o caminho da esperança, da gratidão. Enquanto uma pessoa comum fala, meu Deus, por que comigo? Você está lá, e por que não? Muito obrigado, Senhor, pelo que eu posso aprender dessa experiência que eu estou vivendo hoje. A gratidão nos libera. E como nos libera? Enfim, são tantas coisas para compartilhar, para falar, nosso tempo é tão curtinho, né? Mas rapidinho, na Mayo Clinic, a famosa Clínica Mayo, de referência mundial lá em Nova York, nós temos o trabalho do indiano, o Dr. Amir Sud, que criou a teoria do Happy Brain desde 2012, fruto de pesquisas feitas, por quase 10 anos com os cérebros das pessoas que eram felizes. A ideia era descobrir o que leva alguém a ser feliz, como funciona o cérebro feliz. O que faz? Ele defende as suposições, dizendo o seguinte: o cérebro humano nasceu para ser feliz. Porque o cérebro humano ele se sente feliz com a felicidade do outro. Ele não fala de religião. Ele se sente feliz com a felicidade do outro. O cérebro humano adora a gratidão. Aí ele fala: se você quer ser feliz, não vá atrás da felicidade. Mas como assim? Seja uma pessoa grata e a felicidade vai vir até você. E aí ele vai mostrando do ponto de vista neurofisiológico como que pessoas gratas constroem felicidade. É lógico. Se você exercita a gratidão do ponto de vista cerebral, gera uma chuva de endorfina no corpo. Agradecer faz bem demais. Aí um outro trabalho, mais abaixo, na Universidade de Harvard, Sean Eckhart, junto com o Martin Seligman, tem trabalhado e provado também, Richard Dawson, na Universidade do Wisconsin, com um monte de pesquisas, tomografias, ressonâncias magnéticas em cérebros das pessoas que atestam felicidade, mostrando que pessoas que oram, que vibram no bem, que têm compaixão, elas são mais felizes e potencializam o sistema imunológico. Aliás, quem tem o título de homem mais feliz do mundo é um francês, é um monge. Em 2012 participou dessa pesquisa com o Richard Dawson. Eu não sei como é que está aqui, no Netflix do Brasil tinha um documentário sobre ele. Eu não sei se aparece um da Alemanha, mas fabuloso, fabuloso. 1 hora de documentário. Mas vocês acham no YouTube, mostrando as pesquisas e mostrando a ciência. Veja, não tem fala religiosa. Demonstrando aquilo que a espiritualidade pode para nós. Agradeça, porque quem agradece é mais feliz. Você agradece 3 vezes por dia, você enraiza em estado de espírito de gratidão, que depois de 21 dias não vai mais embora, porque a pesquisa mostrou, os voluntários. Aí a gente tem dado uma sugestão, bem a brasileira: pega o celular, coloca 3 sinais, alarme, agradeça. Agradecimento 1, mas é igual 8 da manhã, tem que ser depois que você acorda, Depois você despertou, já não tem mais mau humor, quem tem aí para acordar 2 da tarde, 7h30, agradeça, vai tocar, você esquece. De repente você está lá um dia de toca, gente, quem será? Aí está lá piscando, seja feliz. É assim, a gente dá risada e fala: danado, esse negócio funciona. Porque você para, às vezes a cabeça está agitada, você fala: eu vou agradecer pelo que é agora. E é impressionante como o resultado é imediato. E às vezes você está lá com um ingresso para o metrô, sei lá. Você fala: caramba, eu estou na Pindaíba, eu vou agradecer pelo que é agora. Você fala: poxa, vamos lá, deixa eu encontrar. Eu estou na Pindaíba, mas eu estou andando. Eu estou vivendo uma experiência que eu queria. Bem, pelo menos eu ainda tenho esse ingressinho para o metrô. Tem gente que está andando a pé, talvez não tenha. Eu não sou um refugiado, tem gente que foi expulso da sua própria terra. Se você quiser ver coisa boa, você sempre vai ver, enxergar. Meu filho está doente porque eu tenho filho. Tem um monte de gente que quer engravidar e não consegue ter um filho para ficar doente.
Então tudo depende da referência que a gente tem. Isso nos predispõe à felicidade ou à tristeza, é escolha. Então, que as pesquisas, amigos, têm mostrado isso. Não há vítimas na vida, igualzinho como o espiritual ensina para nós. Isso que hoje a gente vê nas pesquisas dos últimos 5 anos, das universidades americanas em especial, é a mesma coisa que Leon Denis escreveu para nós, um incrível livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Só que ele escreveu esse livro no século XIX. Para quem não conhece, O Problema do Ser, do Destino e da Dor é considerado um dos 10 livros espíritas mais importantes da história. E está lá quando Leon Denis, que foi discípulo de Kardec, né, continuador da obra de Kardec, ele vai estudar o problema da dor, ele fala disso, da força de vontade. Emmanuel tem um livreto chamado Pensamento e Vida, que fala em um dos capítulos sobre o poder da vontade. No capítulo 14 do livro A Gênese de Kardec, está lá como que os espíritos manipulam a matéria através da sua vontade. Aí quando se fala do segredo, a física quântica traz essas relações que o observador cria o universo observado. É tudo a mesma coisa. Ou seja, nós estamos atraindo ou repelindo a vida que a gente cria. Tenha consciência disso ou não. Literalmente você atrai para você a energia que está aí dentro. Então, se eu não gosto do que eu estou vendo aqui fora, eu preciso mudar primeiro a energia aqui dentro. Por isso que a nossa cura é de dentro fora. E do mesmo jeito que eu não adoeço de uma hora para outra, eu também não me curo de uma hora para outra. Então não venha com desculpa de preguiçoso de falar que tem 2 semanas que você está sendo otimista e continua doente. Entendeu? Porque é assim que eu falo. Aí ele fala, tudo bem, às vezes tem 400 anos que você está se queixando para ter ficado doente desse jeito, entendeu? Em 2 semanas, falando, obrigado, Senhor. Tipo, melhorei. Você quer melhorar? Não. Então, meus amigos, sem me estender muito mais, né, para deixar esse espacinho para a gente conversar um pouco, nós temos a chave para a gente melhorar nosso estado de felicidade íntima. Isso que o Evangelho nos trouxe, que a ciência material corrobora, independente do lugar do mundo que estejamos encarnados. Então vamos fazer bom uso dessa chave, né, chamada livre-arbítrio, da nossa fé, né, da presença de Deus nas nossas vidas, para Ele nos abençoar bastante. Vamos abrir nosso espaço então. Quem gostaria de comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu bebo um pouquinho de água. Eu gostaria que você comentasse um pouco essa relação entre as doenças de fundo kármico, as doenças de fundo genético, porque há uma correlação entre elas, e essas doenças provocadas por fatores exógenos e endógenos. Porque, claro, no caso, por exemplo, do mioma, ou de câncer, etc., há uma situação de que a pessoa provoca, muitas vezes, por exemplo, um câncer de pulmão com cigarro, etc. e tal, e também com maus pensamentos, mas também a questão genética, se há uma predisposição da família de ter esse tipo de câncer e problema. Vamos lá. Isso é facílimo de responder. Difícil é viver. Responder é fácil. E é fácil até de entender. O que acontece? Toda enfermidade genética é kármica, ponto. É lógico. Se você reencarna numa família e traz daquela família no seu corpo biológico uma predisposição a ter uma enfermidade, é porque você estava predisposto emocionalmente a atraí-la. Porque se não fosse necessário, você reencarnaria na família sem a predisposição. Porque predisposição não é obrigatoriedade, é predisposição. Como tem irmãos em que um tem a predisposição e o outro não. É fácil de entender isso. Né? Então, nenhum de nós atrai no corpo a predisposição a desenvolver uma enfermidade se não houver uma necessidade espiritual. Aí é que a conversa fica mais delicada, né? Porque o que é essa necessidade? Só Deus sabe. E a necessidade de passar por uma enfermidade pode ser uma provação de algo que eu passei lá atrás. Eu criei uma energia negativa que o meu perispírito precisa expurgar, sabe? E talvez a enfermidade tenha sido o caminho, né, que o mundo espiritual identificou que eu atraí para isso acontecer. E essa enfermidade vai se desenvolver com 12 anos. Pode. Mas em alguns casos específicos, não é a regra na Terra, mas é importante a gente mencionar aqui, usar principalmente para missionários,
Existem sim pessoas que, não tendo a necessidade de ter enfermidade nenhuma, aceitam vir para passar por determinadas enfermidades, como alguns passam por determinadas provas, para dar testemunho para uma coletividade de como lidar com a dor e o sofrimento. Então, por isso que a gente fala, cada caso é um caso. Na questão do nosso dia a dia, os nossos hábitos de vida, que são frutos do nosso livre-arbítrio, vão interferir no nosso corpo. E aí, de novo, vai ser analisado uma série de circunstâncias, né? Porque, de repente, você reencarnou num ambiente em que, pela cultura, o que havia disponível, você tem que se alimentar ou respirar, sei lá, um ar poluído, alguma coisa do tipo, que biologicamente te predispõe a ficar enfermo. Aí vai ter que analisar por que é que você foi atraído a reencarnar naquele lugar. Entende? Aí a história vai voltando. Né? Por quê? Você vai estar ali com a proposta de uma missão, que normalmente é raro, né, na comparação com a regra, ou não, existe uma colocação que você vai atrair aquele problema, sei lá, respiratório que você vai ter devido a ABC que aconteceu lá atrás. Agora, outra coisa que é real, independente da predisposição, a nossa mudança íntima interfere na questão kármica e pode ou curar em algum momento, ou pelo menos aliviar a questão material. Isso a gente vê todo dia, graças a Deus. André Luiz, no livro maravilhoso Ação e Reação, estou vendo uma linha exemplar, aliás, leve, não deixem de ficar ali, esse livro é maravilhoso. Conta um monte de histórias de ação e reação, ação e reação, ação e reação. No caso do Adelino Correia, muito interessante, não é? Que é um sujeito que na existência passada matou o pai, queimado, junto com a madrasta, que virou amante dele, novinha, queimou o pai por causa da fortuna, sofreu a obsessão do pai, desencarnou culpado e reencarnou com a consciência da culpa, reproduzindo dores no corpo semelhante a queimaduras, que a medicina da Terra não conseguia aliviar. Eram dores enormes que ele produzia. Mas essas dores eram aliviadas porque ele se tornou espírita. Não porque ele tivesse que ser espírita, entenda? Coincidentemente, se tornou um dirigente espírita. Podia ter sido qualquer outra coisa. Mas ele escolheu fazer o bem. Ele fazia tanto bem que os espíritos ligados às pessoas que ele ajudava na Terra pediam por ele no mundo espiritual. Olha que interessante isso. Você vê que quando a gente faz o bem, a gente não só se beneficia de uma maneira direta. Porque quem gosta de você fala, nossa, o Ricardo foi legal com a Marília. Oh Deus, ajuda o Ricardo. Você fez um bem para minha filha. Meu Deus, ela ajudou Isadora. Oh meu Deus, ajuda lá fulana que ajudou Isadora. É natural. Então a gente vê que independente da condição, um coração bondoso, generoso, ameniza provas que eu tenha atraído por algum motivo. Seja lá quais forem. Então, se a gente for pensar assim de uma maneira ampla, o que a gente aprende nesse casamento da medicina espírito, a medicina espiritual ligada à medicina humana? A gente deve fazer o máximo para cuidar da nossa moralidade, para evoluirmos moralmente. Fazer o máximo para a gente cuidar do nosso corpo com respeito e com carinho, com os conhecimentos que vão chegando até nós. Porque quanto mais informação, menos eu posso me esconder na ignorância. Vou te dar um exemplo. Eu sei que uma vida sedentária faz mal. E aí, por preguiça, eu não faço exercício. Aí eu passo a ter um problema ligado à falta de exercício com 50, 60 anos. Eu não posso falar que isso foi uma aprovação, porque não, isso é negligência. Eu podia ter caminhado mais. Porque é diferente de uma pessoa, sei lá, hipoteticamente nunca soube disso. Então cada caso é um caso. Aí eu como um monte de besteira mesmo, não estou nem aí, entendeu? Vou para um lado e para o outro e não me cuido de maneira nenhuma, sabendo que isso vai me fazer mal. Então, entende? Esse cuidado é importante. Esse equilíbrio com carinho. Quem recebe as pílulas sempre nos ouve falando sobre isso, porque o doutor fala muito a esse respeito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é um templo sagrado. Do mesmo jeito que a gente cuida do espírito. O corpo ele é passageiro, com certeza. Já já ele volta de novo para onde ele veio e nosso espírito continua. Mas por hora é o nosso templo sagrado e merece o nosso respeito. Porque sem ele nós não interagiríamos aqui na Terra. Muita gente não cuida do seu corpo com carinho devido, com respeito devido. Não é apego ao corpo, é cuidado, é respeito ao corpo. Então a gente cuidar do corpo e da alma. Tem até um ditado, né? Provérbio latino: mens sana in corpore sano. Uma mente sã, um corpo são.
fazer o bem, caridade ajuda tanto. E tem muita coisa boa, né? Que a gente pelo menos vai amenizando. Não dá para tirar, vai amenizando, vai amenizando. Você viu o Chico? O Chico era cego praticamente de um olho e não enxergava nada do outro. Quando o doutor Bezerra, começou a trabalhar com o Chico, o doutor Bezerra perguntou: Chico, você quer que eu olhe o seu olho e coisa e tal para curar? Ele falou: não, doutor, muito obrigado. A irmã já me mostrou por quê. Que eu tive assim, então se o senhor curar esse meu olho, eu sei que essa enfermidade vai voltar em outro lugar. Então pelo menos aqui eu já estou acostumado. E ele usou o poder a vida toda. Então assim, entende? Não tem mamão com açúcar para ninguém. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ponto. Então, se eu tenho dificuldades, vou me queixar menos e lidar melhor com elas. Esse é meu papel, sem fazer de vítima, porque passa. E vou embora. E não quer dizer que eu sou inferior a ninguém. Repito, um monte de gente fez maldade, está em cadeias e coisa e tal, estão andando aí, não tem fisicamente nada, por enquanto. Então não é isso que nos predispõe a ser melhor, né? Pior do que alguém. É a nossa forma de viver. Faz sentido? Alguém mais? Ainda dá tempo de mais um. De uma, duas, três. Então, meus amigos, antes da gente encerrar, me permitam fazer um agradecimento e um convite carinhoso. Agradecimento nesse momento a vocês que já recebem a pílula do Evangelho e que multiplicam a pílula do Evangelho. Beijo, minha linda. Você não sabe como eu dormi feliz ontem. Das 150 novas pessoas aqui que estão recebendo a mais a pílula do Evangelho, em poucos dias. Para quem não conhece esse projeto, gente, esse é um projeto ligado à Falange do Bem, que é um grupo de espíritos amigos, que tem trabalhado pela transição do globo, que a gente faz parte, e a gente grava todos os dias uma mensagem, que hoje já atinge mais de 100 países, todos os dias, usando o WhatsApp. Eu fiquei feliz, você veio da República Tcheca, não foi porque a mãe dela recebeu a pílula do Evangelho? É assim que acontece. Então, as pílulas do Evangelho são sempre mensagens diárias, uma, às vezes, até 2 vezes por dia. E você vai receber no seu WhatsApp. Mas a gente tem um banco de pílulas do Evangelho no YouTube. No YouTube tem quase 800. Hoje, para vocês terem noção, nós temos uma equipe de quase 50 pessoas traduzindo as pílulas do Evangelho para 90% dos idiomas conhecidos do mundo. E tudo é voluntário. Os trabalhadores são espontâneos. A gente tem nos Estados Unidos a Roseli, que faz o trabalho das pílulazinhas do Evangelho, que é um trabalho, dá uma trabalheira danada. Ela pega o conteúdo das pílulas e transforma numa linguagem infanto-juvenil. E aí ela cria desenhos e manda para as crianças do mundo todo. Ela tem grupos de suporte no mundo todo. Tá lá, eu vou dar a fonte para vocês pegarem, que é o site do Instituto Namastê, no mundo todo, para quem tem criança e adolescente. Ela criou um trabalho, muito legal para atendente fraterno, para evangelização infantil. Quando a gente abriu essa inscrição para esse trabalho, em 3 minutos a gente já tinha 1000 pessoas, Porque disparou aquilo, foi rapidinho como encheu. Então, graças a Deus, a pílula hoje chega em vários lugares, o que me deixa muito feliz. Embora, obviamente, quem nos conhece sabe, a nossa base é espírita, a doutrina é a nossa sustentação, mas a pílula do Evangelho não é espírita, é espiritual. Ela é feita com o objetivo de alcançar as almas. Então, a gente fala numa linguagem mais universal, para alcançar todas as pessoas. Então hoje a gente tem católicos, evangélicos, um monte de grupo de evangélicos que recebem a pílula, estudam a pílula. Tem um caso engraçado lá no Brasil. Uma senhora recebia a pílula, e adorava, mas aí ela foi para a igreja. Aí ela foi e comentou com a amiga nossa, que mandava a pílula para ela: não precisa me mandar mais. Esse negócio de espiritismo aí, não precisa me mandar mais. Aí, quando foi menos de uma semana depois, ela falou com a Milene, essa amiga nossa: disse, olha, me põe de novo no grupo. Sim, por quê? O pastor me mandou. O pastor mandou. Eu lembro dos casos de 2 testemunhos de Jeová, achei tão lindos, que estavam para se separar. O pessoal normalmente, que aqui chega tarde, no Brasil de manhã, a gente grava de manhã, eles tomam um café escutando a pílula. Um monte de relato, Café, que a gente foi no carro, então as famílias se reúnem para escutar a pílula. E tem muita gente que não é religioso, mas gosta da pílula, que a gente conta história, fala do Evangelho. E aí é onde muita gente que não vai na igreja. Eu dou a senhora falando: meu marido bebia demais, graças a Deus a pílula tem ajudado. Ele ainda não vai na igreja, mas adora a pílula. Então,
É um trabalho divino. Se fosse o Ricardo, ia ser o João, o Pedro, o Joaquim que ia fazer. Então a gente divulga, porque é um pedido do mundo espiritual, onde quer que a gente vá. Se vocês tiverem interesse, quiserem receber, cadê nossa responsável alemã? Já tem uma responsável aqui. Levanta para todo mundo te ver. Gente, presta atenção no nome dela. Fala seu nome. Nazaré. Nazaré. Tá vendo? Nazaré veio até nós. Gracinha. Então, assim, se vocês entrarem no site do Instituto Namastê, para quem não sabe, é um instituto que foi criado esse ano para ajudar a gerenciar essa parte social dos projetos ao redor do mundo. Então, o Instituto Namastê tem dois grandes objetivos. O primeiro é dar suporte a iniciativas que já existem. Não é criar algo novo, tem um monte de instituição que já existe, faz um trabalho bom, precisa de suporte financeiro, institucional, né? E ajudar a difundir os trabalhos da Falange no mundo. Então, lá no site do Instituto é um ponto de encontro de informações. Então, entrando no site institutonamastê.com.br, vocês vão conseguir se cadastrar pela Pílula do Evangelho, não pelo WhatsApp, mas pelo Telegram, que é um outro sistema. Consegue a pílulazinha dos animais, para crianças excepcionais. Lá tem CDs, muita gente me perguntou, você não trouxe CDs da pílula e tal, porque a gente ficou tudo em Londres, né? O pessoal comprou tudo por lá. Mas vocês conseguem baixar para o celular de vocês. Tem um curso de meditação que a gente doou para o Instituto Namastê. Muito bom, regravei o curso todo mês passado, ficou muito bom. E toda a renda é revertida para os projetos sociais. Então fica um convite carinhoso para vocês. Dá para receber pelo WhatsApp. Pode passar o número depois? Sim. Tá lá, então antes de ir embora, por favor, procurem ela. Para vazar o número. Não, eu queria dizer, né, que achei interessante ontem, você colocou a pílula, né, enviou, eu recebi da Edjane. Algum tempo depois recebi de uma amiga lá no Brasil, no Rio, me convidando, falou, Rosa, é na sua cidade. Eu falei, eu sei, é no meu grupo espírita onde eu trabalho, mas eu achei assim interessante como a coisa corre assim rapidamente. Né? É assim Foi muito legal. É muito engraçado, eu fui num programa de TV lá em São Paulo para falar da pílula, eu fiquei todo feliz, né? Porque a gente tem esse espaço aberto em televisão no Brasil para falar dessas questões, isso não é tão simples assim. E aí era legal porque a apresentadora do programa estava toda feliz. Nossa, seja bem-vindo. Até achei estranho, né? Falei, gente, que legal. E aí a Amanda recebia as pílulas. Mas o mais interessante, ela tinha recebido a pílula, quem enviava para ela até então era uma amiga de Los Angeles e outra de Tóquio. Detalhe, ela mora em São Paulo. Aí ela pediu, nós colocamos ela em um grupo, né, para poder receber. Mas essa ideia é uma corrente positiva. Sem nenhuma barreira religiosa, sem nenhum desrespeito religioso, falando da proposta do Cristo. Só isso, não tem nenhuma outra pretensão que não seja essa. Nenhuma outra pretensão que não seja essa. Então, agradeço a vocês, porque vocês que já recebem e multiplicam no caso da sua amiga, vocês não têm noção do bem que vocês estão nos ajudando a fazer. Então, para mim, está todo mundo participando da mesma equipe. O pessoal fala, onde está a Falange do Bem? Tem mais de 100 países, porque tem mais de 100 países que as pessoas todos os dias propagam essas mensagens positivas. E aí, com disciplina, montam os grupos, propagam, tiram as dúvidas, é muito bonito. E eu nunca pedi para ninguém fazer nada. Isso é que é lindo, quer dizer, é o coração de cada um que se sente tocado pela proposta que não é nossa, é de Deus. Essa é a ideia, né? Como tudo que vem do Pai. Então, eu queria de novo agradecer a Alemanha, e aí eu digo isso em público, antes de vir para cá, porque assim, graças a Deus, hoje a gente tem vários países que demandam a nossa visita. Então a gente sempre passa consulta espiritual. Para mim era muito curioso saber, porque a gente trabalha ligado à Falange de Maria, né? Mas o médico que faz o tratamento espiritual é o Dr. Fritz, ele era da Alemanha, né? Deve ser muito curioso, né? Ir lá para a Alemanha junto com ele e tal, isso é muito interessante. E sempre surgiram várias oportunidades, possibilidades, caminhos, mas eu falei, nunca tinha me visto na Alemanha. Porque tem tanto lugar para a gente ir, tem tanta coisa para fazer, a gente tem agenda para 2019. Então assim, não dá nem para respirar. E aí do nada, que não é do nada, né? Parece Sandy Gunther, esse brasileiro infiltrado entre os alemães. E aquela situação toda, e quando ela fez o convite, eu achei legal, achei bacana, né? Mas assim, eu Ricardo, cabeça da gente, eu falei, esse trem não vai funcionar, não vai agora, tanta coisa pra gente fazer.
lá para a Inglaterra, nossa, na Irlanda, em outros espaços, né? Na Itália, que já estava aberto. Ele falou, nós vamos lá. Tanto que eu queria colocar 2, 3 dias para cá, não foi? A gente já está falando isso no carro, né? Na hora da distribuição do tempo, que infelizmente não tem como ficar tanto tempo assim fora, a gente volta, vai para outro país, volta, resolve as coisas lá e retorna, e fala, não, nós vamos ficar o maior período lá. E o maior período da viagem foi para cá. Né? E eu nunca sei o que vai acontecer. Nunca, literalmente nunca. Sempre é uma surpresa. Nunca tenho ideia. Lógico, você vai ter uma palestra, você não sabe. A pessoa vai receber bem, não vai? O que vai acontecer? O que vai ocorrer? Nunca sei. Então hoje eu vou voltar para Londres daqui a pouco e segunda-feira para casa para dar continuidade ao projeto com a sensação assim de que era realmente o lugar certo para estar essa semana. E repito, como nada acontece por acaso, e foi o grupo de vocês que nos recebeu com carinho aqui em Polônia, e está nos dando a oportunidade, né, de também agradecer publicamente aqui em Polônia, algum bom motivo deve ter. No mínimo esse carinho enorme que vocês têm. Então nunca percam isso. E, gente, isso é uma pedra preciosa, divina, esse afeto, esse amor. Né? Porque às vezes a gente se engessa demais na institucionalização, nome feio. Né? Até dá um trava-língua. E a alma humana precisa de carinho. Você se organizar é fundamental. A gente tem que ter método. Mas o método nunca pode ser maior do que o amor. E se vocês me permitem, me perdoem, meu Deus do céu, mas a ousadia, mas é uma ousadia, mas com um grupo que ama tanto como vocês, não deixem de fazer o trabalho em alemão, não. Façam. Porque nós não temos o direito de prender a doutrina espírita e as bênçãos do espiritismo em guetos de portugueses e brasileiros. Não podemos fazer isso. Porque é mais cômodo. Muito mais cômodo. O Divaldo, quando teve no Canadá, alguns anos atrás, ele alertava para isso lá no Canadá. A gente vai para o Canadá agora, na metade do ano que vem. Porque é mais cômodo. A gente esteve nos Estados Unidos no primeiro metade do ano, né? Lá tem um grupo, KSSF, que é um grupo assim, meio à parte do movimento organizado, institucional, local. E aí tinha aquela questão da maioria também só querer falar português. Porque lógico que é mais cômodo, imagina. Eu não preciso de tradução, eu faço a palestra livre e solta. É muito mais gostoso. Mas o americano, nós estamos no país deles. Que bom que ele fala português, eu entendo um pouco o Gunter, eu sei muito aqui. Mas lembrem-se, nós temos o dever de compartilhar. Eu estou falando isso em todos os lugares que a gente vai. Eu falo vocês, não é vocês, né? Estão aqui na Alemanha. Vale muito a pena juntar, sabe? Tem um dia, sei lá, uma tarefa em português, outra em alemão, um mistão. Isso é muito importante. Lá na Inglaterra, graças a Deus, que eles tinham essa resistência também. Mesma coisa. Agora começou a melhorar. Tem muitos grupos lá que já vão recebendo os ingleses. E como a Europa tem essa delícia de troca multicultural, né? Então, às vezes, vem muitas pessoas que nem são do local, vão frequentar a casa, de sueco, japonês que está trabalhando aqui, ele entende alemão, mas entende inglês. Lá funciona. Então, assim, é isso, é essa correlação linda de amor que a gente precisa ter uns com os outros. E que esse sentimento nobre que eu estou sentindo aqui, muitos têm a chance de sentir também. Um beijo grande no coração de vocês. Muito obrigado, viu, do fundo do coração, pela receptividade carinhosa, afetiva, e que Deus permita que a gente possa estar juntos breve, muito breve.